E já que ele levantou essa bola aqui, o Vasco vai contratar, Edu, na janela do meio do ano, tá? Isso é fato. Agora, quem vai contratar são outros 500. A gente sabe que o mercado está complicado. O próprio tio Zezé citou o Corinthians, que também deve ir para o mercado. Eu acho que, inclusive, o Vasco já tem que tomar as rédeas aí, já começar a entrar em contato com alguns atletas, tentar, de repente, trazer um cara acima da média. O Cuéllar é uma realidade que o Vasco deve consultá-lo, pelo menos, né? Eu acho que parece que ele nem foi relacionado lá na equipe árabe dele, ele tá querendo voltar pro Brasil. E alguns falam estão citando o Rojas também, que voltou à pauta, etc, que vai tentar ir para cima em julho. Para mim, excelente jogador, tá? Para mim é um cara que vem para resolver. Mas é isso que precisa agora, né, Edu? Promessas, o Vasco já tem e da própria base do Vasco. E eu acho que aos poucos, Eric Marcos, a gente tá falando do Barros mesmo, que a gente comentou aqui, Gabriel Peck, tem bastante. Agora tem que trazer para resolver, né? É verdade, você falou de dois jogadores aí, na minha opinião, que pô, o Rojas, né, o argentino, ele é argentino, não é? Sim, É do isso. Racing, se eu não me Do engano, vi Racing. lances deles espetaculares. E o Cuejá já é um jogador conhecido, jogou muito bem no Flamengo, Colômbia, na seleção da Colômbia, agora no Al Hilal. Cara, eu acho que é isso. Se pensar assim, né, nessa. Ó, eu vou corrigir a rota aqui no meio do ano, vou conquistar boas posições no início, né, até a metade do Campeonato Brasileiro, primeiro turno, e vou qualificar ainda mais o elenco para a sequência. Aí você pensa grande, aí você pensa na parte de cima da tabela. Mas tem que pensar assim, não mais do mesmo, como o Edmundo falou no início do vídeo. Tem que pensar agora num jogador grande. Promessas. Acabei de falar sobre um aqui. Ryan, camisa 10, sub-17, sub-20, só tem 17 anos e atua nas duas categorias, no 17 e no 20. E é uma grande promessa, uma camisa 10. Pega e coloca para jogar. Se o problema for um camisa 10 para arriscar, né, na verdade, um jogador que não tenha tanto nome, que não tenha tanto destaque, eu prefiro confiar na minha casa, né? No que eu vejo aqui dentro da minha casa, ó, eu tenho esse cara aqui, vou colocar para jogar, porque acho que eu posso esperar um pouco mais e investir um pouco mais também num jogador mais bem qualificado. Esses dois aí, na minha opinião, o Vasco poderia fazer boas investidas que daria uma baita qualidade no time do Vasco, né, no todo. O Edmundo, e em julho aí, inclusive o próprio Paulo Brax, não na coletiva, mas depois, conversando com o Dieguinho, por exemplo, falou que que o Cuéllar interessa. Você olhando o time do Vasco, é claro que está no começo do Campeonato Brasileiro, mas ganhou do Atlético Mineiro fora, empatou com o Palmeiras, dois jogos muito difíceis, aí pega o Bahia, um time que tem que propor o jogo, o Vasco tem que propor o jogo, perde. Para você, hoje, onde que tá a carência maior do Vasco para trazer jogador que resolve, né? Porque se for para trazer jogador por empréstimo de time que tá na reserva, etc., acho que aí não precisa nem trazer, né? Eu acho que o que está mais notório é a posição de volante, já que o próprio Barbieri, que convive no dia a dia com o Rodrigo, né? O Rodrigo foi capitão das categorias de base, algum valor ele tem para poder ser capitão na maioria das categorias, chegou ao profissional fazendo trabalho burocrático, rouba, toca. Não o conheço, nunca conversei com ele, acho que nem nunca vi ele dar alguma entrevista, mas deve ter um poder de liderança, senão ninguém é capitão na base. No profissional até vai pelo nome, né? Mas na base não, na base é porque tem liderança, porque é um cara querido pelo grupo, é um cara de confiança, enfim, são essas as coisas que acontecem geralmente. Se o Rodrigo ainda não está pronto, prefiro acreditar dessa forma, você tem que trazer um cara ali mais experiente até para que ele evolua ao lado desse cara, né? E porque o Andrei vai embora também. Mas o jogador que a torcida quer como prioridade, na minha modesta opinião, é um camisa 10. É um cara diferente. Porque se você olha os times que fazem sucesso no Brasil, tem esse jogador.
ele é cada vez mais raro, né? Cada vez mais Raro e raro. caro, né? Mais raro e mais caro. Mas os principais times do Brasil têm, né? Então acho que é esse o jogador. A gente aqui tenta colocar apelidos, né? Tipo cereja do bolo, a gente tenta adjetivos que facilitem o nosso linguajar aqui, mas na verdade é um jogador diferente, um jogador que tem um jogo complicado como esse, ele olha para cá e toca para lá, como fazia Ronaldinho Gaúcho, sei lá. Quando você cita nomes, você tem uma tendência a iludir as pessoas de que esse ou aquele outro Criativo, vem, né? Claro que o sonho hoje, se você fizer uma enquete aí, esse camisa 10 dos sonhos é o Felipe Coutinho, porque ainda é jovem, não é titular lá no time dele, joga num time médio, um time que disputa quase que nada, Vila, né? quase que nada lá na Premier League, e já tá muito bem de vida, né? Porque a gente sempre acha que quando o cara atinge o objetivo financeiro, que ele tem que jogar por amor. Alguns pensam assim, eu já pensei assim, embora quando eu voltei para o Vasco eu fui muito bem remunerado, tá? Não serei leviano, não. Mas só que, cara, tem uma série de questões, né? De educação, de segurança, sabe? E o atleta que está na Europa, ele fala muito com a família, né? Principalmente com a esposa. E esses são os receios da esposa. O homem já está mais despojado, o homem já está mais acostumado a essa violência, né? O medo da mãe, né, da esposa, é com os filhos, com a educação, com a segurança dos filhos. Então, pô, amor, se a gente puder ficar mais um pouquinho aqui, vamos ficar, sabe? Porque daqui a pouco os filhos estão um pouquinho maiores, já dominam a língua. Não sei nem quantos anos tem o filho do Felipe Coutinho, não estou nem especificamente falando do Felipe Coutinho. Estou dizendo que é difícil se repatriar um jogador de renome como o Felipe Coutinho, que hoje seria o sonho de consumo do torcedor vascaíno. A gente teve o exemplo do William, né, que voltou para o Corinthians. Acho que isso aí deve até. Ele mesmo voltou para a Premier League num time menor, né? E até ele mesmo deve falar com esses jogadores sobre isso, né? Pô, voltou pro Brasil e aí? Eu tô pensando, um exemplo, tô pensando em voltar pro Vasco. Pô, cara, lá fiquei andando de blindado, fui ameaçado de morte. Aí o cara já para pensar 1000 vezes para voltar pro Brasil. Não é nem culpa do Vasco da Gama, né? Eu acho que isso queima um pouco, sim, na hora de você conseguir trazer um jogador da Europa, principalmente, que é o caso que o Edmundo tá falando aqui, né? Felipe tá mandando. Felipe Santos, obrigado, Felipe, pelo superchat. O Vasco precisa contratar melhor. Essas últimas contratações foram ridículas, é uma sacanagem com o torcedor e ainda vão ceder Marlon para a seleção. Felipe, cara, eu não concordo que foram ridículas as contratações. Algumas eu não faria, né? Agora, não dá para saber o que está passando na cabeça dos dirigentes. Mas O acho que que você acha, Edu? ele levantou uma bola legal. O Palmeiras não quer ceder o Hendrick, o Atlético Paranaense não quer ceder o Vitor Roque, alguns times não querem ceder os seus principais jogadores. A história do Andrei Santos, é diferente. Ele não pertence mais ao Vasco, deve ter um acordo que ele precisa ir lá para fazer a pontuação. Mas eu acho que também não devia liberar o Marlon, não. Embora seja muito bom para o atleta, essa visibilidade pode fazer com que apareça, caso a seleção bata campeã do Mundial, pode aparecer propostas gigantescas. Mas aí eu estou falando aqui como torcedor. Eu não administro o Vasco, eu não pago os salários, entendeu? Estou falando aqui tecnicamente. Eu concordo com o Felipe. Se fosse uma decisão só de torcedor, também não cederia o Marlon, não. Acredito que a família, o atleta, o staff, o empresário
e para o próprio Vasco da Gama seja muito bom a ida dele para a seleção. Mas para o Vasco da Gama não é, principalmente com esses substitutos que chegaram aí, que aí eu concordo com o Felipe. Essas últimas 3 contratações aí, eu não vou citar nome, porque vocês já sabem quem são, não foram boas mesmo, não. Eu vou até corrigir porque eu li e não interpretei certo o texto, porque ele falou as últimas contratações. É as últimas realmente, as últimas 3 não foram boas, tá certo, Felipe? Desculpa, só para corrigir. Ele até falou para mim, eu tô falando do Carvajal e do Juan, etc. Obrigado ao Tassiano, mandou superchat, não falou nada, se quiser mandar aqui. Ô Edu, você quer comentar sobre a saída do Marlon Gomes aí, cara, do Vasco ter liberado ele? Olha, o Edmundo foi muito feliz e o menino também. Tassiano, um abraço, tá sempre no canal Vasco Connection também. Tamo junto. Chega junto aqui também, Tassiano, tamo junto, é maneiro. Assim, eu concordo muito com o Edmundo falou, porque você já tem que, sei lá, se é contrato ou não, liberar o Andrei. Você libera também o Marlon, aí eu acho que o Vasco. Assim, os dois podem ficar fora do Vasco, né? Esse período que a seleção vai disputar o Mundial, por até 6 jogos. Né? Então, assim, é muita coisa, uma boa parte do Campeonato Brasileiro, um campeonato muito disputado, muito difícil, e assim, eu também nesse momento, Marlon não posso, né? Até porque na minha opinião, é o menino que tem que jogar junto com o Rodrigo. Eu quero ver o Marlon mais solto em campo, o Marlon que eu acostumei na base, ano passado jogando muito bem, solto em campo, porque tinha o Yuri Lara, que era também esse cão de guarda. Então, não, eu acho que o Vasco poderia fazer sim, bater um papo com o Ramon, com a CBF e segurar. Não estou desejando mal do Marlon, tá? Estou falando aqui como torcedor também, até porque eu gosto muito dele e sei que ele vai render muito com a camisa do Vasco. E aí, Edmundo? Inclusive, foi um pedido do próprio Marlon Gomes que queria muito pelo sub-20, etc. Mas eu concordo com o Edmundo, acho que ainda mais numa fase que o Vasco está aí de readaptação à Série A, né? Porque é o que está acontecendo hoje, cara. Até o time totalmente formado, jogou agora, né? Jogou o Carioca, tá. Mas é assim, né? Tem que ver quais são as prioridades do Vasco. Se acha que não precisa tanto assim do Marlon nesse momento, aí beleza. Acho que vai ficar fora de 4 partidas, se eu não me engano no Campeonato Brasileiro. Ele e o Andrei. O Andrei volta, joga mais alguns jogos e já vai embora pro Chelsea. Se chegar na pontuação, que deve chegar, inclusive, tá, gente? Deve chegar nessa pontuação aí.